Olá, queridos irmãos. Salve Maria. Estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E obrigado por ter perseverado ao assistir e acompanhar os vídeos com a espiritualidade, mas também as meditações que estamos fazendo a respeito da postura do cristão diante das grandes dificuldades da luta da igreja atual. O meu nome é Júlio de Maria e seja bem-vindo ao meu canal. Na meditação de hoje, nós somos convidados a nos aproximar do tabernáculo, onde acharemos o coração de Jesus esperando uma visita de amor. O padre Baltazar Álvares chorava vendo os palácios dos grandes, cheios de pessoas que vão ver e fazer corte ao homem, de quem esperam alguma miserável satisfação. Ao passo que ficam abandonadas as igrejas, onde habita o soberano Senhor do mundo. Que triste solidão de ordinário ao redor de nossos tabernáculos. Vinde, alma piedosa, vinde fazer companhia a Jesus Cristo, vinde consolá-lo por vossa presença. Seu divino coração é quem vos pede, prometendo-vos abundância de suas graças, se lhe dais esta consolação. O coração do homem em consolação no coração de Deus. Glória a Jesus na hóstia santa. Ele está a nos esperar lá no sacrário o dia inteiro. E continuando, vinde a este amante coração, que ele vos receberá com bondade e a toda hora. Aí está ele para quem o deseja. Eu sou, diz-nos ele no livro dos Cânticos, a flor do campo e o lírio dos vales. Ele chama-se o lírio dos vales, para nos dar a entender que ele é humilde de coração, que não se deixa achar senão pelos humildes. Ele chama-se flor do campo, porque é acessível a todos. As flores do jardim são reservadas e cercadas de muro. Nem a todos é permitido colhê-las ou vê-las. As flores do campo, ao contrário, são expostas aos olhos de todos que passam e cada um pode tomá-las. É assim que o coração de Jesus está ao alcance de todos os que desejam achá-lo. Quando se quer entrar nos palácios dos grandes, encontra-se muitas vezes à porta com o guarda que diz: não é a hora. Mas quando se quer entrar no coração de Jesus, basta se dirigir à Virgem Maria e no mesmo instante a audiência é dada. Vinde a este coração tão acessível que está no tabernáculo para vos enriquecer, porque ele é tão bom, diz Santo Agostinho, que deseja mais vos dar suas graças do que nós mesmos a recebê-las. De outro lado, afirma o bem-aventurado Henrique Suso, no Santíssimo Sacramento, em que ele atende mais de vontade nossos rogos. Jesus na Eucaristia está ansioso para comungar, comunicar os seus favores, mais do que a mãe que, tendo leite em extraordinária abundância, deseja se descarregar desse doce peso. Santa Teresa de Jesus vai ensinar: este Rei da Glória ocultou-se sob as espécies do pão deste sacramento do altar. E velou assim sua majestade, para nos animar a nos aproximarmos de seu adorável coração com mais confiança. Aproximemo-nos, pois, dele com muita confiança e peçamos suas graças. Amados irmãos, aproximemo-nos da Eucaristia. Vamos ao tabernáculo. Como vai também nos ensinar a carta aos Hebreus, aproximemo-nos do trono da graça. Sim, uma visita de amor. Fazer companhia a Jesus. Aqui eu quero trazer de modo simples uma palavra que a igreja utiliza própria para o processo de formação. A palavra catequese. A palavra catequese do grego
quer dizer falar aos ouvidos, falar individualmente aos ouvidos. E isto precisa ser comunicado hoje, porque ao mesmo tempo que nós falamos falar aos ouvidos, nós precisamos trazer ao teu coração aquilo que no radical, na língua mãe da igreja, oficialmente do latim, mas também na língua mãe do português, a palavra obediência, ela vem do latim ob audire, é uma audição interior, é ouvir com o coração, como nós já falamos, o coração, o centro da vida, é um ouvir da alma, do homem interior. E nós precisamos ver e reconhecer que hoje muitas doutrinas são comunicadas aos corações. Nós, nas redes sociais, hoje, anda-se falando de diversas doutrinas. E quando nós comunicamos a doutrina católica, como já anunciado também, transmitido nas formações, nós podemos perceber que é uma verdadeira afronta, uma chuva, uma verdadeira avalanche de falsas doutrinas, a fim de impedir com que os corações se encontrem com a verdadeira e a santa doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o intuito destas falsas doutrinas? Arrancar as almas do Senhor Jesus. Por isso, é preciso responder uma pergunta hoje ao coração, ao homem interior. Quem é Jesus? E a igreja, na sua doutrina santa, vai falar: Jesus é Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esta é a verdade de Jesus e nós professamos isso. Talvez você já tenha ouvido esses argumentos ou esses fundamentos do pensamento católico, da doutrina católica nas nossas formações, mas é muito importante retomarmos. Por quê? Porque somos convidados hoje a ir ao tabernáculo. Eu quero parafrasear e tomar para as nossas meditações também aquilo que é próprio do Salmo. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de vós, ó Senhor, e tem sede de água pura. Por isso há uma necessidade de ir à nascente das fontes, Aurietis Aqua, próprio desta devoção. Mas nós precisamos também reconhecer que muitas vezes vamos a fontes imundas e queremos lá saciar a nossa sede. Saciar a sede numa fonte que não pode nos saciar. Por isso, quando nós falamos do credo apostólico, de quem é Jesus, nós vamos tocar no grande mistério da fé. Porque a doutrina católica vai ensinar que Deus é uno e trino, mas é um só Deus, três pessoas distintas, mas em um só Deus. E Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nascido da Virgem, padeceu, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas também consta das verdades da doutrina católica que Jesus que está no sacrário, no tabernáculo, é alimento. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Mas nós queremos agora trazer de modo claro, autêntico, direto, sem delongas. Mas eu quero denunciar verdadeiros assaltos da fé que acontecem nas ruas das nossas cidades. E de modo crescente, quero denunciar as testemunhas de Jeová. Sim, para eles, Jesus não é Deus. Não existe unicidade nas três pessoas
E eles também estão por aí como verdadeiros doutrinadores. Batem as portas de nossas casas, maculam a pureza da fé já transmitida no coração do povo, ao ponto de criar um esfriamento, contaminar a fé. Eles são doutrinadores, esvaziam a questão do mistério, aquilo que nós já falamos da mistagogia da fé, que é o que a igreja ensinava a respeito dos mistérios do Senhor Jesus. Comunicava esses mistérios ao coração, para que pudesse receber o ensinamento salutar, toda a doutrina de Cristo, e ser uma testemunha. Sim, ser uma testemunha. Nós queremos aqui exortar a retomar a fé da igreja, a piedade eucarística, a crer como a igreja crê, desde a sua fundação, a igreja. Assim como Eva, a partir do sono de Adão, é tirado da costela, do lado aberto sai a igreja, do coração de Jesus, do teu lado aberto. E o grande presente que a igreja tem para nós é nos ensinar a crer. E ela concede a nós, vossos filhos, a doutrina que ela recebeu do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E diante das doutrinas ocultas, porque aqui já falei, assim como os testemunhas de Jeová, negam a Trindade e negam que Jesus é Deus. Muitas vezes também nós vamos a fontes do ocultismo. Sim, o ocultismo, que negam o senhorio de Jesus, creem na reencarnação e negam a encarnação do Verbo, colocando Jesus num status de uma alma ou espírito evoluído. Não, Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E por que eu tenho insistido nesses ensinamentos? Ou por que eu tenho insistido tanto? Porque é necessário voltar a nossa fé a Jesus Cristo e olhar o Senhor Jesus, Verbo encarnado, sua carne santíssima, seu coração santíssimo, e adorá-lo como a igreja ensina. Porque há muitos falsos profetas espalhados por aí, a fim de roubar a fé puríssima do coração do povo. Nesse sentido, quando as pessoas vão ao ocultismo, muitas vezes não tem noção de tudo aquilo que está sendo renunciado. E preciso agora trazer a uma verdadeira comunicação com os mortos. Mas para tal, eu preciso trazer a você qual a diferença entre a comunicação dos mortos e a comunhão dos santos. Uma vez que os santos também morreram. Qual é a diferença? Para isso é necessário ir ao artigo da fé. Quando eu falo artigo da fé, são os artigos, ou são todas aquelas afirmações que nós professamos que cremos do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Pai, esse Todo-Poderoso, é Criador do céu e da terra. Esses são os artigos da fé. Em determinado momento do credo apostólico, nós professamos: eu creio na comunhão dos santos. E para isso, é preciso entender agora um grande mistério. E por isso, nós continuaremos com essa característica desta formação, a catequese. Para quê? De modo que você possa, formado na fé, tendo sido anunciado ao vosso coração a doutrina, você possa crer, e que esta fé, que vai ensinar o apóstolo João na sua encíclica, você possa vencer o espírito do mundo, vencer Satanás e vencer o mundo. E continuando, a igreja é una,
E esses atributos são fundamentais, porque ela é una no seu governo, ou seja, o de Cristo por meio do Papa. Ela é una na fé. Em qual fé? A fé católica. E ela é una no culto a Cristo, Cristo Senhor. Por isso nós podemos notar que há uma comunhão em seus membros, ou seja, só pode haver unicidade que promova a comunhão. E essa unicidade, ela é um mistério, porque quem promove essa unicidade na fé é uma pessoa divina, o Espírito Santo. O Espírito Santo unifica no coração, como num vínculo espiritual, um vínculo de amor dos corações dos homens com o coração da igreja, para que, por meio de Jesus Cristo, possamos estar novamente unidos ao Pai. O mistério da Trindade, o mistério da igreja. A Sagrada Escritura vai atestar que a igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1,18, o apóstolo Paulo vai dizer. O Papa Pio XII, o mesmo autor da encíclica Aurietis Aqua, que nós meditamos, iniciamos na meditação sobre esta devoção, que convoca todo o orbe católico a restaurar o culto de adoração ao Sagrado Coração de Jesus, numa outra encíclica, Mystici Corporis, vai ensinar sobre como somos membros de Cristo, a nossa união mística com Cristo por meio da igreja. Porque nós somos enxertados em Cristo pelo sacramento do batismo. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 15, o apóstolo vai nos ensinar: não sabeis que sois membros de Cristo? Se, portanto, membros do mesmo corpo, estamos unidos por vínculos sagrados e entre irmãos. E estreitíssimos. Esta é a comunhão dos santos. O catecismo romano vai dizer: sendo, pois, um só Espírito que governa a igreja, ou seja, o Espírito Santo, todas as graças conferidas à igreja se tornam bem comum a todos. E ele, próprio Espírito, o amor, a caridade, é o vínculo sagrado que nos une a Cristo. Santo Ambrósio vai dizer: assim como dizemos que um membro faz parte de todo o corpo, assim é o nexo entre todos os que temem a Deus. Vamos utilizar um pouco da metáfora, sem fugir daquilo que ensina a igreja. Um corpo, membros do corpo. Se uma perna está ferida ou com uma dor, é comum que uma mão massageie, aplique algum tipo de terapia para aliviar a dor. Isso tem relação com a ação dos membros da igreja, ou seja, os batizados, na intervenção sobre as necessidades do corpo e ainda mais. Se há uma necessidade do corpo inteiro de chegar a um determinado local, é comunicado ao cérebro, que por meio de impulsos nervosos vai comunicar às pernas e fazer com que o movimento promova o deslocamento do corpo até aquele ponto identificado como necessário de ir. O corpo é comandado pela cabeça, sistema nervoso central. Por isso, as necessidades, talvez das dores, são aliviadas por outros membros, mas a necessidade integral do corpo também são aliviadas ou são atendidas a partir do comando da cabeça. Assim acontece com a igreja. A necessidade dos membros da igreja, membros deste corpo, são comandadas pela cabeça que é Cristo. Ele comanda a igreja. É Ele que pensa, é Ele que sente, é Ele quem diz, é Ele quem orienta, é Ele que instrui, é Ele que exorta. Por isso, o modo de manifestar esse cuidado, como nós vamos falar e acabamos de utilizar como exemplo, é a oração. Um membro que reza por outro. O cuidado exprimido
a partir de um membro que aplica qualquer cuidado sobre outro membro, no corpo místico de Cristo, é a oração. São Paulo vai nos ensinar na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Orai também por nós. Pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra, para que possamos anunciar o mistério de Cristo. Acima de tudo, recomendo que se façam orações, preces e súplicas, ações de graças por todos os homens, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Vai continuar São Paulo na carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Logo, toda intercessão que se faça, passa por Cristo. E é junto a Cristo que nós intercedemos, ou que os santos intercedem. Esta é a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós oramos por alguém, oramos em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo, e isto acontece em toda a dimensão da igreja. Só os vivos? Só aqueles que estão neste vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha? É preciso que você entenda o que é a igreja. A igreja é um grandioso mistério e nós somos uma parcela ou uma realidade da igreja, uma das realidades da igreja. Somos igreja militante, mas existe também a igreja padecente ou a igreja militante. Somos nós os peregrinos. A igreja padecente, aqueles que estão no purgatório. A igreja triunfante, aqueles que já foram glorificados, ou seja, aqueles que estão na visão beatífica, unidos a Deus, que contemplam a Deus, cantam os louvores. Por isso, há uma perfeita comunhão entre os membros da igreja. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 954, vai nos ensinar isso. O Cristo Senhor, o Cristo Cabeça. E a doutrina católica vai ensinar na Lumen Gentium que não há separação entre a Igreja Celeste e a Peregrina, porque elas compõem o mesmo corpo. A Lumen Gentium, documento Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, e pelo fato de dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente a Cristo, então eles consolidam com mais firmeza a santidade da igreja, uma vez que nós ainda estamos na militância da fé, e eles já venceram o mundo do pecado e possuem a sua união íntima, ou seja, aqueles que estão no céu não pecam mais, pelo contrário, estão glorificados. Então há uma diferença entre aquilo que eu comecei a falar sobre nós, que nós pedimos ou invocamos a comunhão dos santos, ou seja, aqueles que estão participando do mistério do Cristo nos céus, inseridos no Cristo, participando da glória, é aquilo que a doutrina espírita, o ocultismo, vai fazer. Eles vão fazer, a ação é totalmente diferente. Eles vão evocar os mortos. E qual é a diferença? Bom, primeiro vamos lá. Etimologicamente, as palavras são bastante parecidas e quase não possuem diferenças. Mas a diferença está na prática e na doutrina. Na evocação dos mortos, há uma evocação de um espírito, para que ele desça, para que ele venha, para que ele baixe e se comunique. Então, o invocar dos santos é em Cristo, para que suba ao trono de Deus e suplique pelas necessidades, sejam materiais, sejam espirituais. A evocação dos mortos sugere que o homem tem poder de trazer um espírito à terra, negando o ensinamento das Escrituras. Somente Deus pode permitir a aparição de uma alma, mas Deus, ao permitir tal feito, ou
em todas as suas obras, que são perfeitas, não pode se desdizer. Nós podemos encontrar isso no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, versículos 7 a 25, onde o rei Saul, o grande rei Saul, no momento de loucura, se afastando de Deus, foi consultar a Nicomante. Mas também nós vamos ver em outro contexto, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora. O cumprimento é totalmente distinto. E um produz a confusão e a perdição da alma. Ali, claramente, na desordem e desobediência a Deus. Não foi o espírito de Samuel que ele pôde ver. Ali foi um demônio. O arcanjo Gabriel, ao vir anunciar a Virgem Maria, anuncia a salvação. E os frutos daquela obra, daquela ação angélica, proporcionou para nós, primeiro, a salvação do mundo. A salvação do homem, da humanidade decaída. Não é o homem que tem o poder de decidir sobre as realidades espirituais. O homem é independente de Deus. E além disso, a doutrina espírita ensina a evocar para deles extrair o quê? Mistérios, segredos e informações sobre o além ou sobre o futuro, com o intuito de promover adivinhações. O católico, ao pedir a intercessão dos santos, pede aos santos que intercedam junto a Deus. É uma obra, um ato de humildade, reconhecendo a sua necessidade de Deus. Estão ali envolvidos, guardados na doutrina de Cristo e participam desse mistério. E como o caminho da sã doutrina que desce ao céu, sobe agora as súplicas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sinal da dependência de Deus, o católico faz isso. Em obediência. Como nós podemos ouvir que o apóstolo Paulo ensinou, orai incessantemente, orai uns pelos outros. Orai por mim, o apóstolo Paulo pediu. A diferença é que o entendimento sobre o mistério da igreja, a igreja não é um CNPJ. A igreja não é um emaranhado de paredes levantadas. A igreja é a obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fundou, ele instituiu uma igreja sobre a fé de Pedro, a fé dos apóstolos. Então, em Mateus, capítulo 6, versículo 34, vai mostrar como se dá essa dependência e o caminho que os santos fazem, e olhando o seu testemunho, o que nós vamos fazer. O evangelista Mateus vai nos ensinar: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Enquanto que na evocação dos mortos, no espiritismo, há uma necessidade, uma intenção clara de adivinhação. Para quê? Para se adiantar, como se de Deus não dependesse, como se não houvesse uma bondade manifestada a partir da divina providência para manifestar a salvação, o socorro de Deus na vida humana. Mas não, a doutrina espírita quer emancipar o homem, promover uma verdadeira rebeldia. E esta palavra ela tem acompanhado a nossa meditação, porque a mentalidade revolucionária propõe esse comportamento rebelde, essa não dependência de Deus, essa ruptura com a estrutura espiritual. E falando das falsas doutrinas, o espiritismo, a evocação dos mortos, vai negar que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, nós vamos entender que é conhecendo a nossa miséria. Sim. A dependência, a invocação, a súplica da intercessão dos santos vai olhar para a baixeza humana e reconhecer como necessitado do socorro de Deus, do socorro dos céus. O Senhor
igreja condena magia, feitiçaria, o uso de amuletos, adivinhação, evocação dos mortos. E talvez tudo isso descrito lá em Deuteronômio 18, versículo 10 ao versículo 13. E talvez você está começando a ver agora quantas vezes você fez as simpatias. Quantas vezes você foi até o terreiro de macumba para receber passes. Quantas vezes você tomou banhos. Talvez você tenha frequentado seitas protestantes para participar das sessões de descarrego. E por que estou dizendo isso agora? Porque somos convidados a ir diretamente a Jesus, ao corpo de Jesus, à sua presença real no Santíssimo Sacramento, comer da tua carne, beber do teu sangue, receber a vida. Santo Inácio de Antioquia, falando a respeito dos santos anjos, ele vai ensinar que o que dividiu os anjos decaídos dos santos anjos do Senhor é a adoração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Os santos anjos se prostram diante do mistério da encarnação e diante do mistério do Cristo, segunda pessoa da Trindade, e também diante da sua dolorosa paixão. Aquilo que nós rezamos no terço da misericórdia, pela sua dolorosa paixão. Uma prova disso, os anjos da encarnação. O arcanjo Miguel, ao anunciar ao nascimento de Jesus, os anjos cantam glória a Deus nos altos céus. Durante a tentação no deserto, Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E o próprio Satanás diz a Jesus: lança-te daqui, e os seus anjos te segurarão. Porque Deus deu ordem aos seus anjos que te guardem por todos os teus caminhos. Sim, os anjos da agonia, os anjos que consolavam Jesus, os anjos que estavam ali no Getsemane, que também nós já meditamos durante esses dias do mês de junho. A mística católica vai ensinar que durante o momento da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos se prostraram em adoração. No mundo espiritual, na ação angélica, os anjos estavam prostrados, contemplando o Rei da Glória desfigurado por causa do meu e do teu pecado. Mas na realidade dos decaídos, os demônios, antes acharam que tinham vencido e mataram o Rei da Glória. Investiram nos corações perversos a partir da sua iniquidade. Mas eles foram derrotados. Por quê? Porque eles foram vencidos pela obediência de Jesus, que se humilhou na carne, sua carne santíssima, seu sacrossanto coração, sua carne humilhada, santificada, regenerou o gênero humano, elevou o sentido, deu mais alta dignidade, como nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, que todos os anjos te adorem. Os anjos adoram a Deus, ao contrário dos demônios, estes não adoram. Os demônios não adoram. E a ação dos demônios tem um objetivo claro, que é arrancar as vidas do senhorio de Jesus por meio das falsas doutrinas, fazendo com que os corações se afastem da sã doutrina da verdade, negando o Evangelho de Jesus, negando que Jesus é o Senhor, como ensina São João, o anticristo. É aquele que nega o Pai e o Filho.
E o que seduz então as almas humanas para esses antros de falsa doutrina e de perdição? Primeiro, o mistério da morte. Sim, a reencarnação, contato com o mundo dos mortos, é uma porta de entrada para os demônios na vida de um filho de Deus. Por quê? Porque a doutrina espírita traz consolações rápidas, que não precisam da fé. E ali se procura comunicar. E por quê? Porque a fé não está enraizada. E há uma necessidade de respostas. Respostas nesta vida para este mundo. Respostas que compreendam, que venham saciar uma necessidade de compreensão intelectual. Mas que são vazias. Vazias do sentido. São vazias do significado e são vazias daquilo que diz a Sagrada Escritura e ensina a igreja desde o primeiro século. E o que gera tudo isso? Confusão, depressão, falsas enfermidades, perda de bens materiais, dependências químicas, dependências psíquicas. E por quê? Porque ali é uma verdadeira pactuação de vida com os demônios, com o reino dos infernos, com Satanás. Fala-se ali o que é agradável, mas aquilo que nós vamos ouvir sobre a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela é a doutrina da salvação, parcela da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Santa Igreja, por meio do autor sagrado, conseguiu e considerou necessário e suficiente para que a fé verdadeira chegasse aos corações. Mas é bem verdade que neste mundo tão difícil de comunicar as realidades divinas, também pouquíssimo se fala da realidade do céu. Alimentar as esperanças, criar no coração a expectativa da união íntima e profunda com o Senhor Jesus. Estar lá, contemplar a Trindade, amar a Deus, adorar a Deus, participar dos louvores. Isso não se fala mais. Porque quando nós rezamos o credo, o que nós falamos? Cremos na ressurreição da carne. Mas muitas vezes fica só nisso, e talvez o teu coração nunca ouviu uma pregação, nunca recebeu uma catequese para falar dessas belezas de grau de intimidade, de glorificação que as almas recebem ao entrar. É bonito o que vão dizer alguns santos, alguns místicos, que com a queda dos anjos, muitos lugares no céu foram deixados vazios na corte celeste. Eu não me recordo a fonte agora, mas certa vez ouvi em determinado momento na leitura de uma leitura franciscana, que vai dizer a respeito do Pai Francisco, São Francisco de Assis, na sua renúncia ao mundo e seu esforço de união com Deus. Ele ocupou um lugar de elevadíssima honra, que era reservada para os anjos, e não qualquer anjo, a Lúcifer. Tamanha humildade, obediência, pureza, autenticidade na vivência do Evangelho e obediência a Cristo e à Igreja. E nós vamos ver em muitos dos testemunhos dos santos, nós vamos ver na história de Santa Francisca Romana também, que teve grande
grandes contatos com o mundo angélico. Por isso, há uma necessidade de renunciar às obras das trevas. Por isso, cuidado com o ocultismo. Não vá nestes lugares. Não frequente estes lugares. E talvez você pergunte, o que fazer agora? Talvez você venha me perguntar, Júlio, o que eu devo fazer agora? Um bom exame de consciência. Arrependa-se. Procure o sacramento da confissão. Faça uma confissão integral. E depois disso, se apresente diante do Santíssimo Sacramento, assista devotamente o sacrifício da missa, comungue o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor. E lá, tendo se alimentado do pão da vida de Jesus, pão descido do céu, você adore e ore, dizendo para você mesmo e dizendo para Ele: Tu és o meu Senhor, que alimenta e preenche toda a minha vida e o meu inteiro. E que a partir de hoje eu quero sempre recorrer só a vós e somente a vós. Ó bom Jesus, que nada me separe de vós. Ó bom Jesus, que eu esteja unida ao vosso coração e vos adore. Ó bom Jesus, que minha vida a partir de agora torne-se um testemunho de uma caminhada e de uma retomada na vossa direção. Ó bom Jesus, aceitai esse pobre e pequeno coração que agora proclama que Tu és o Senhor. Ó bom Jesus, ó Rei Jesus, alimentai inteiramente este corpo agora e saciai toda a sede e toda a fome com o vosso corpo e a sede com o vosso sangue preciosíssimo. Ó bom Jesus, eu quero ir ao tabernáculo, ao vosso encontro, quantas vezes minha alma sentir necessidade, desejo e sede. Mas, ó vossos santos anjos, livrai-me do caminho das falsas doutrinas, para que eu possa vos amar, para que eu possa crescer e assim viver aqui já nesta vida os anseios e a esperança da outra vida contigo no céu. Ó Mãe Santíssima, Rainha dos Santos Anjos, enviai agora uma legião de anjos sobre a minha casa, sobre a minha vida, para que eu possa ser protegido do ataque, dos assaltos do demônio e possa caminhar numa via reta para amar acima de todas as coisas a Deus uno e trino e possa agradar a Deus e ser agradável a Deus. Ó coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Louvado seja o coração de Jesus para sempre no coração da Virgem Maria. Queridos irmãos, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Estamos numa meditação a respeito das falsas doutrinas e vamos continuar no próximo vídeo. Por isso, eu peço a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva e promova este canal para que esta mensagem chegue a muitos corações. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.